Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste bloco de cultura, temos a satisfação de receber como convidados a representante da Sala de Cultura, Leila Diniz, a nossa querida Gabriela Sader, da Imprensa Oficial. O engenheiro aposentado e escritor Carlos Hermann Corner, o nosso querido Carlos Taim, e a representante da Arte, Corpo, Teatro e CIA, Raquel Palmerim. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Raquel Palmerim. Boa tarde, Carlos Taim. É uma satisfação recebê-los aqui em nosso programa. Neste sábado, dia 9 de março, acontece mais uma edição do projeto Giro Cultural, idealizado pela Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Querida Gabriela Sader, gostaríamos de saber qual a programação deste giro que acontecerá agora no próximo sábado. Boa tarde, Mônaco. Boa tarde a todos. Esse sábado a gente vai ter às 10 horas o lançamento do livro A Onça, o Macaco e o Vento, do escritor Carlos Taim, na Livraria Ideal. Seguindo, ao meio-dia, nós teremos a peça infantil Pequeno Príncipe, da Companhia Arte Corpo, Teatro e Companhia, na Sala de Cultura Leila Diniz. Lembrando que a programação é gratuita para todas as idades e estão todos convidados. Perfeito, Gabriela. Raquel, fale um pouco sobre a história do Pequeno Príncipe. Bom, primeiramente, boa tarde. A história do Pequeno Príncipe, na verdade, é um menino que mora sozinho em seu planeta com uma rosa e ele decide que chegou a hora de conhecer os mundos, né? Conhecer o mundo, ir para o mundo. É uma história muito metafórica, então ele resolve viajar e aí acaba caindo no planeta Terra. E quando ele chega aqui, ele encontra uma serpente, encontra uma raposa, que é até onde a gente tem a frase célebre, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E ele encontra um aviador. E aí ele conta toda essa trajetória dele para esse aviador. E quando faz um ano que ele caiu aqui na Terra e aprendeu muitas coisas aqui, ele decide que é hora de voltar para o planeta dele. Muito bem, Raquel. Carlos Taim, você é engenheiro aposentado e agora se dedica a escrever. Como é que isso aconteceu? Olha, Mônica, eu fui de uma família que ainda tinha aquele costume antigo de escolher a profissão da prole, né? E como meu pai era engenheiro e tinha uma firma, então eu fui forçado praticamente a fazer engenharia. Me deram de presente, quando eu fiz 10 anos, uma placa de bronze com o nome do meu avô e a profissão embaixo, engenheiro civil. Você vai ser igual ao seu avô. Então, mas isso, eu tenho também uma mãe que é nascida em Belém, que já falecida, mas nascida em Belém, e poetisa. E eu acho que eu puxei o lado dela um pouco e passei a vida toda querendo deixar a engenharia e ser poeta e escritor. Então foi assim que aconteceu. Perfeito, Carlos. Raquel, como foi o processo da montagem do Pequeno Príncipe? Então, nesse trabalho a gente utiliza em cena 2 cadeiras, né, e que foi um processo, na verdade, de improvisação, de brincadeiras como crianças, né, com os atores, no caso comigo e com uma outra atriz, em cima dessas 2 cadeiras. E essas 2 cadeiras elas vão se transformando em tudo em cena. Então, é um trabalho de imaginação muito grande, tanto para as crianças que estão assistindo, né, o espetáculo, para imaginarem aqueles objetos ali que estão sendo transformados apenas com 2 cadeiras, quanto para a gente, para a criação. Então, foi um processo bem interessante, diferente e divertido também, né? Perfeito. Carlos, para que tipo de leitor é este Poeminha Travesso? Olha, qualquer criança bem alfabetizada
ou que esteja se alfabetizando com um adulto dando as explicações, porque ele é para uma criança já de entendimento, né, das coisas. Então, eu gostaria até de mostrar aqui a capa do livro. A brincadeira com uma onça, um macaco e o vento, tudo passado numa floresta. Não tem ser humano, é só animais e pássaros. E então o livro só lendo, né, para saber que é uma aventura um bocado diferente, onde o macaco que é o principal personagem. A onça, o macaco e o vento. Essa é a obra que estará sendo autografada no próximo sábado na Livraria Ideal, a partir das 10 horas. Nossa querida Gabriela vai nos falar sobre a atual exposição que está ocorrendo naquela belíssima sala de cultura Leila Diniz. Mônica, a gente está com uma exposição atualmente maravilhosa. O nome da exposição é Estado de Concentração, a Violência Muda. É do fotógrafo, psicanalista e escritor Hugo Denizar. É, inclusive, uma exposição que estava no MAN, Museu de Artes Modernas, ficou lá de novembro a janeiro desse ano. Ela agora está lá na Sala de Cultura. São cerca de 40 painéis com fotografias de bonecos que foram descartados no balcão do Cais de Porto do Rio de Janeiro. A origem desses bonecos, eles eram restos amontoados de alegoria de carnaval, usados nos desfiles das escolas de samba. É bem interessante, a gente fez uma estrutura diferenciada, a gente fez um labirinto, vale a pena conferir. Quem quiser acompanhar também no Facebook, Cultura Leila Diniz, vai poder ter essa informação mais apurada. Então, estão todos convidados a ver essa belíssima exposição na Sala de Cultura Leila Diniz. Lembrando que a sala também fica aberta de segunda a sexta, das 10 às 15 horas, e sábado das 14 às 17. Perfeito. Perdão, de segunda a sexta, de 10 às 17 também. 10 às 17. Raquel, para a montagem dessa peça, vocês tiveram algum apoio ou patrocínio? Infelizmente não, para montagem não, né? A companhia, até hoje, ela sobrevive de recursos próprios, a gente ainda não tem um apoio ou um patrocínio contínuo, né, de alguma empresa, mas com esse espetáculo daqui, a gente até que tem O público, por conhecer muito a história do Pequeno Príncipe, chega bastante para a gente. Então, a gente tem uma troca muito legal com o público e uma venda fácil desse espetáculo por esse motivo, né? Até uma história clássica, então, do Saint-Exupéry. Então, realmente, e pouco montada para criança, né? O legal é que nessa montagem aqui a gente direciona para todas as idades, desde o pequenininho que vai assistir muita música, tem movimento, tem cor, tem boneco. A gente pode até ver aqui na foto do cartaz. Tem uma serpente aqui, ó. Nós temos bonecos em cena também. É verdade. Então, serve desde criancinha pequenininha, né, até os adultos mesmo, e aí entendem a história através das metáforas que são passadas. Então, é um espetáculo bastante fácil de venda. Então, enfim, foi bastante interessante essa montagem. Então, estão todos convidados a comparecer certeza. no próximo sábado. No próximo sábado, meio-dia. Meio-dia. Carlos, esse seu trabalho foi escrito com cuidado de tornar fácil o entendimento por crianças? Não, de maneira nenhuma. Eu fiz uma poesia que ela é lúdica, ela mostra a realidade, representando o macaco, que representa o ser menor, de menos força, né? E que o vento auxilia ele na luta contra a onça. Mas não tem nada de escrever para uma criança entender. Talvez fique até sendo necessário, por isso eu criei no final do livro um glossário onde tem as palavras mais difíceis estão lá explicado, né? E é uma história bem fantasiosa
que vai agradar muito a criança. Acho que vai entender, né? Sem dúvida alguma, inclusive a obra já está tendo uma bela repercussão no meio cultural. Já algumas pessoas leram, inclusive quem faz não chama abertura, né? Comentário, né? Não, a abertura do livro. Dentro do próprio livro Prefácio, é uma antropóloga que entende muito e fez um troço muito elogioso. Então, às 10 horas, no calçadão da Livraria Ideal, amanhã de autógrafos, e logo depois, às 12 horas, na Sala Leila Diniz, para assistir o Pequeno Príncipe. Então, são 2 belos eventos que irão ocorrer no próximo sábado. Raquel, esse espetáculo já existe há quanto tempo? Nós temos o Pequeno Príncipe há 8 anos. Há 8 anos ele foi montado, a gente estreou ele em Cabo Frio, no Teatro Municipal de Cabo Frio, e desde então a gente vem rodando com esse espetáculo, né? Já tivemos aqui em Niterói, em cartaz, há alguns anos atrás, e a gente vem rodando com ele em festival, já participamos também de alguns festivais no Rio, e interior, já fomos inclusive para o Espírito Santo, para uma mostra de teatro infantil também. Então, estamos há 8 anos trabalhando o Pequeno Príncipe. Realmente a obra é uma obra que marca na nossa literatura, né? Com certeza. É um trabalho do escritor Antoine Saint-Exupéry, um aviador, autor de Terra dos Homens, Cidadela, Voo Noturno, Correio Sul e tantas outros belos trabalhos. Parabéns. Muito obrigada. Pelo seu Pequeno Príncipe. Obrigada. Carlos, o texto todo em versos facilita a leitura da... Eu acho que sim, só facilita, porque o texto cursivo literário, ele não tem o ritmo, não tem a cadência e a rima. Que meus versos são feitos, não é versos brancos, é todo ele rimado e cadenciado. São 51 estrofes em que começa com 2 decassílabos e depois 4 heptassílabos. O tempo todo. 51, são 306 versos. 306 versos. E sem perder o ritmo, e isso dentro de um cenário de floresta, saudosista, é mais ou menos como se fosse o sítio do Pica-Pau Amarelo, seria a floresta do Irapuru. Então, eu acho que dá para entender muito bem, porque a poesia ela facilita o que eu quero passar aí. Perfeito. Eu acho até que essa obra possa ser adotada por escolas municipais, né? Porque eu achei assim muito interessante o seu trabalho. Seria ótimo, muito bom. Vamos torcer para que isso aconteça, né? A criança introduzida na poesia. Sem dúvida alguma. Gabriela, a Sala de Cultura Leila Diniz realmente tem promovido excelentes eventos. Muitos deles tive o prazer, a honra de estar lá assistindo e aplaudindo o que tem ocorrido. Eu queria saber de você, Gabriela, se você poderia nos passar a próxima exposição na Sala de Cultura Leila Diniz. Posso sim, Mônica. A próxima exposição tem o nome de Tom e Contratom. A proposta é reunir as áreas de ciência e arte para abordar temas relacionados ao meio ambiente. E a preservação ambiental, manutenção da espécie e o papel do homem no equilíbrio disso tudo vão ser temas de discussão e reflexão nessa exposição. Sei. E a produção dos desenhos e fotos foram todos produzidos por alunos e professores da UFRJ. E a proposta é contrastar o colorido das espécies de anfíbios da fauna brasileira, que nós vamos denominar de tom, com as fotos do preto e branco do contratom, que seria o contratom. A tentativa de promover, o objetivo disso é promover a reflexão e a ação do homem em relação à natureza.
é bastante interessante. É verdade. E quando será? Já tem uma data para... Dia 28 desse mês. Dia 28 de março, a partir de 28 de março. É aberta ao público, né? Aberta. A exposição do Hugo vai até o dia 27, dia 28 a gente já emenda Tom e Contra Tom. Então, dia 28, na Sala de Cultura Leila Diniz, teremos a exposição que a Gabriela acabou de falar e estão todos convidados para assistir essa tão esperada, aguardada exposição. Raquel, eu gostaria de saber onde já se apresentaram, onde se apresentaram essa peça do Pequeno Príncipe. Então, os locais que vocês estiveram. Então, estivemos, como eu falei, estreamos no Teatro Municipal de Cabo Frio, mas já estivemos também no Teatro da Associação Médica Fluminense aqui em Niterói, em cartaz. Já fizemos em 2 teatros lá no Espírito Santo, fizemos no Rio, no Teatro Raul Cortez. Então, a gente tem um histórico bem comprido, né? Já apresentamos em eventos fechados, assim como a gente vai fazer agora na Sala de Cultura Leila Diniz, já fizemos também em Camboinhas, para os moradores de Camboinhas. Enfim, no nosso projeto que a gente tem em Santa Rosa, que é o Projeto Grama, na Praça do Largo do Marrão, e na rodoviária. Então, assim, já tivemos uma vasta estrada com esse espetáculo, né? Então, já se apresentou em vários espaços daqui da cidade e também em outros municípios. E não só teatro, isso que é o mais legal. A gente se adapta de acordo com cada espaço, né? Então, tanto já foi feito na rua, como foi dito na rodoviária, como também em teatro, palco italiano. Então, a gente se adapta a todos os locais. E você também já apresentou várias outras peças, além do Pequeno Príncipe, não? Ah, com certeza. Com certeza, porque eu já tive a alegria de assisti-la na rodoviária, né? Você se apresentar. Obrigada. Eu já trabalho com teatro há alguns anos, então são 15 anos quase trabalhando com teatro, né? Minha formação é em teatro, então... Minha estrada também já está grande, assim. Espero que continue, né, e que seja ainda maior, porque eu pretendo continuar fazendo. Certamente. Querido Carlos, a criança moderna, identificada com a tecnologia dinâmica, apreciará a calma e a paz de seu texto? Isso é um desafio, né? Vai depender de como a leitura da poesia influencia, faz a criança imaginar, porque na leitura você não vem com tudo pronto. A criança que pensa, que traduz aquilo que ela está lendo. Então, eu espero que isso aí seja positivo, não seja confuso para a criança. Pelo contrário, porque você lê um texto em prosa, talvez às vezes fique mais difícil do que uma coisa cadenciada, com rima, com tudo. A sua obra foi editada pela editora Muiraquitã, da nossa querida Labouré Lima. E eu folhei, eu dei uma olhada, dei uma lida e achei excelente o seu trabalho. A ilustração muito boa também do Goulart, Ricardo Goulart, que tem impressionado muita gente, que tem visto. E é isso aí. Parabéns pelo seu livro, pelo seu trabalho, né? Pois já acabei de falar há pouco, né? Tem tido assim uma bela repercussão no meio literário. Estamos todos aguardando esse ansioso manhã de autógrafos, né? Vamos lá. Estaremos juntos lá para aplaudi-lo. Que é isso. Raquel, Obrigado. Gostaria de saber por que vocês da arte, corpo e companhia escolheram esta história do Pequeno Príncipe. Então, na verdade, essa história era a nossa menina dos olhos, assim, no início, né? A gente queria muito fazer, a gente já tinha essa vontade. E aí, num determinado momento, tem uma adaptação feita para o teatro, né? Porque o livro não é dramatúrgico, então ele não tem falas como os atores falam em cena.
Então, a gente teve que adaptar para apresentar. E aí, essa adaptação foi feita por mim. E aí, foi, na verdade, um momento que... Quando a gente tem uma inspiração, né? Ele que é autor aqui pode dizer, eu sentei no computador e resolvi escrever essa história. E aí a gente tem um carinho muito grande por ela, justamente por ela falar de tantas coisas que estão na vida de tantas pessoas, né? Que é uma história muito metafórica, então não só sobre amizade, mas também tem um ensinamento a respeito da morte, que pode ser tratada como uma viagem, que é como a gente trata nessa peça. Então, é um livro que tem muitas leituras. Para quem assiste o espetáculo, né, e para quem lê, no caso, ele tem muitas leituras diferentes. Então, por a gente ver esse livro como uma obra de arte, a gente resolveu adaptá-lo realmente para o teatro. A gente tinha um carinho muito grande já pela história. O Pequeno Príncipe é cheio de metáforas. É, cheio de metáforas. E como fazem para passar essa história para a criança? Então, a gente trabalha com muito colorido. Com colorido. Isso. Sim. Então, e a gente utiliza em cena muitos objetos que estão no cotidiano das crianças, né? A gente brinca com panela, colher de pau, coisas que a criança pode utilizar em casa. Sim. Então, a gente traz, além dos bonecos, né, que é uma coisa que aproxima também muito do público infantil. A gente traz essa história de uma forma, acredito que com uma leitura fácil para eles. Perfeito. Também, entendeu? Talvez eles não compreendam as metáforas, mas eles entendem a história. Perfeito. Entendido, Raquel. Carlos, depois do sucesso desse livro, A Onça, o Macaco e o Vento, você tem mais algum projeto de livro? Infantil, eu tenho ainda não a ideia, mas para aproveitar os 2 anos e meio que eu tive de pesquisa e elaboração desse, eu acho que dá um subproduto aí, vai dar alguma coisa. Talvez o caxinguelê e outros animais aí que eu andei, que pode fazer uma história. E na literatura, na poesia adulta, eu também tenho um plano de um livro de poesia, mas esse é para coisa séria. Poesia, né? Poesia mesmo. Para a literatura adulta. Adulta. Esse até eu já tenho compilado, que tem 40 anos de coisa guardada aí para botar para frente. Então vamos aguardar o livro de poesia do nosso querido Carlos Taim. Não é isso? Isso. Gabriela, como as pessoas interessadas em expor o seu trabalho poderão entrar em contato com vocês da imprensa oficial para que seja feito alguma exposição na sala de leitura? Como as pessoas devem proceder? Mônica, esse processo funciona através do e-mail saladecultura@imprensaoficial.rj.gov.br. A pessoa interessada manda um projetinho para a gente explicando do que se trata a exposição, o que ela quer abordar, qual o público-alvo dela. A gente analisa, a gente tem uma comissão que ela analisa, e independente da resposta ser sim ou não, na maioria das vezes é sempre positiva, a gente entra em contato e a gente ajuda com toda essa parte de material gráfico, de montar a estrutura. A gente dá bastante apoio ao artista que não tem esse espaço para expor em Niterói. O objetivo da sala é exatamente esse, as primeiras exposições ou algum trabalho que a pessoa que expõe lá não tem custo. A gente dá o espaço e a gente oferece uma estrutura necessária. Perfeito. E aí é só entrar em contato, vou repetir o e-mail, saladecultura@imprensaoficial.rj.gov.br. Entrar em contato, eles analisam, porque o espaço realmente é maravilhoso. Quem vai lá se encanta, né? É verdade. Tem uma bela vista. Raquel, esse espetáculo é dirigido a que faixa etária? Essa é uma pergunta, na verdade, que é muito difícil de responder, porque o que acontece? A gente fez acreditando que ele fosse dirigido ao público de 6 anos até 10, né? Seria essa faixa etária. Porém, a gente, trabalhando esse espetáculo, a gente teve plateias
tão diferentes e que gostaram tanto e que se encantaram com a peça, que a gente resolveu, na verdade, abolir essa questão de faixa etária, porque a gente já teve criança de 2, 3 anos que ficaram prestando atenção na peça, como a gente já teve até a terceira idade assistindo, um grupo de terceira idade que foi para assistir o espetáculo, e que também se encantou. Então, a gente resolveu abolir essa questão de faixa etária, porque a gente chega à conclusão de que o Pequeno Príncipe realmente é universal, né? Perfeito. Carlos, considerações finais. Tem alguma mensagem para encerrar? Eu só queria agradecer esse giro cultural de ter me absorvido aqui, e isso aí foi muito bom. E citar aqui a antropóloga Witgard Cavalcante, que escreveu o prefácio, e vocês todos que me ajudaram. Muito obrigado. É uma honra para todos nós, né, tê-lo junto conosco. Raquel, considerações finais. Então, gostaria também de agradecer imensamente à imprensa oficial pela parceria, né, a você aqui pelo programa, por abrir o programa para divulgação também. E gostaria de convidar todos vocês a assistirem o espetáculo Pequeno Príncipe, meio-dia, na Sala de Cultura Leila Diniz. Estamos esperando vocês lá. Gabriela, considerações finais. Raquel já falou minha consideração, né? Queria convidar todos, mas vou convidar também para o lançamento do Carlos Taim, que vai ser a Onça, Macaco e o Vento. Lembrando que as atrações são gratuitas, levem seus filhos, levem seus familiares. O espaço é maravilhoso da Sala de Cultura, para quem não conhece, ambiente climatizado, com uma vista linda de um jardim inspirado em Bulemax. Vale a pena conhecer. E é isso, sábado tem programação garantida, estão todos convidados. Então, sábado, todos convidados para o Giro Cultural. Parece-me que é o 15º, é isso? Correto. 15º Giro Cultural, 10 horas na Livraria Ideal e às 12 horas na Sala de Cultura Leila Diniz, da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Teremos amanhã na Academia Niteroense de Letras, posse da diretoria do biênio 2013-2014, com a abertura das atividades acadêmicas desse ano, né? Lançamento da programação comemorativa dos 70 anos da ANL, apresentação musical com pianista Ana Maria Brandão e um coquetel de confraternização amanhã às 17 horas na sala da Academia Niteroense de Letras. Na quinta-feira, sessão solene em homenagem ao transcurso Dia Internacional da Mulher, 8 de março, às 17 horas, na sede da Academia Fluminense de Letras, na Biblioteca Estadual de Niterói. Despeço-me agradecendo a presença de Gabriela Sader, da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, do engenheiro e escritor Carlos Taim e a representante da Arte, Corpo, Teatro e Companhia, Raquel Palmerim. O segundo bloco terá o comando da psicóloga, acadêmica e queridíssima Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos. As primeiras novas carteirinhas da UF já chegaram. Representando um avanço no campo tecnológico da universidade, esse novo modelo contará com uma série de facilidades para os estudantes e funcionários. A nova carteirinha de estudante é uma carteirinha plastificada, é um plástico, na verdade, como se fosse um cartão. E ele tem, diferentemente da antiga carteirinha, que era de papel, rasgava, enfim, tinha enorme insegurança, poderia ser falsificada. Essa é uma carteirinha inteiramente segura. A nova carteirinha, então, tem uma foto da pessoa e tem atributos que a carteira de papel não tem. A carteirinha de papel não tem, ou seja, todos os dados estudantis estão criptografados junto ao banco de dados da universidade e o aluno poderá, com essa carteirinha, usufruir de serviços. Os serviços oferecidos pela nova carteirinha vão desde a possibilidade de inserir créditos para o bandejão ao acesso a declarações e notas.
Além disso, há diversas parcerias sendo formadas, como descontos em comércios e a integração com o sistema de transporte público, através do bilhete único. Nós fomos procurados pelo Sidney, pelo Vitor e pelo Tiago, que eles queriam lançar uma carteirinha e queriam começar a agregar valor. E eles entenderam que o transporte era um valor muito grande, né, para os universitários, principalmente pelos benefícios que você hoje tem, que é o bilhete único de Niterói, você tem o bilhete único aquaviário, aí vai toda essa relação de bilhetes únicos, né? A carteirinha foi desenvolvida pela própria universidade sem o uso de mão de obra externa. E para comemorar esse avanço, foi realizada uma cerimônia para a entrega da primeira carteirinha em Niterói à estudante Aline Oliveira. O que você está achando desse momento, dessa nova iniciativa aqui na UF? Eu acho que realmente vai facilitar a nossa vida, vai diminuir as filas no bandejão, isso é muito importante para a gente que às vezes sai correndo de uma aula para outra, né? E também ter tudo num documento só, não ter aquele problema da carteirinha ficando velha, a gente não consegue nem ler. Por exemplo, a minha carteirinha já caiu a foto, então acho que essa realmente vai ser, essa iniciativa vai facilitar bastante, vai otimizar o nosso tempo e achei bem legal. Essa grande iniciativa, liderada pela Superintendência de Tecnologia da Informação da UF, já conta com 14 mil pedidos que serão atendidos em postos localizados na Faculdade de Engenharia e no campus do Graguatá. Então, se você já recebeu um e-mail dizendo que sua carteirinha está pronta, você já pode retirá-la. No momento da retirada, você assina um termo se comprometendo com alguns critérios importantes de segurança da informação, garantia de que você é você e tudo mais, né? Então é um processo rápido, a gente espera também distribuir os 14 mil pedidos nessa semana e na próxima. E assim, a tendência é manter esse fluxo contínuo, esse ponto de atendimento vai ser modo contínuo, ele não vai parar, né? E quem ainda não teve os dados validados, até quando vai poder pegar essa carteirinha? O posto vai ficar aqui? É só fazer o pedido, né, em www.sistemas.uf.br/carteirinha. Vai fazer o pedido lá, esse pedido entra num trâmite de execução, de fabricação, né? E dentro de 1 ou 2 semanas essa carteirinha já chega aqui. Aí só tem que saber se chega aqui ou no outro ponto de atendimento. A separação é por curso. Está no nosso site também. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde. E hoje retornando alguém que esteve conosco em 2012, que a sua entrevista foi maravilhosa, foi uma das entrevistas que a gente teve assim, um retorno muito bom e que eu qualifico que foi uma das entrevistas que ficou assim, muito redondinha, né, e muito didática, né? E eu estou aqui, então, com esse amigo e essa pessoa maravilhosa, que é o Arlindo Fiorentin, que é do Instituto de Ortobioenergética. Arlindo, seja muito bem-vindo e é com muito prazer, né, que a gente te recebe nesse retorno aqui, né, para dar mais esclarecimentos para o nosso telespectador a respeito de tantas coisas importantes para a saúde, como você colocou na sua primeira entrevista aqui conosco em 2012. Eu parabenizo pelo seu programa e agradeço por mais esse convite, né? E, dentro do possível, colaborar para que as pessoas melhorem todos os seus aspectos. Pois é, ainda a semana passada nós recebemos aqui alguns questionamentos e um desses questionamentos me solicitava que falasse e abordasse um pouco o que seria ter uma melhor didática para dar aula, né? E eu coloquei aqui alguns aspectos importantes disso. E eu qualifico que hoje, né, as pessoas possam aprender um pouquinho com a sua maneira de falar e de enfocar o tema que a gente vai falar, né, que é saúde, aprendendo um pouquinho com a sua retórica, com a sua maneira de colocar, como é ter uma boa didática, que você tem isso, né, em abundância, né? Quer dizer, você é uma pessoa privilegiada nesse aspecto. Então, Arlindo, a gente vai falar para o nosso telespectador, acima de tudo, dar continuidade à nossa temática, quando em 2012 você veio
e colocou a questão justamente da gente, ser humano, maltratar muito o corpo da gente sem saber que está maltratando. Quer dizer, a gente se adoece muito por determinados tipos de comportamentos e determinados tipos de atitudes que nós temos, sem saber que estamos maltratando tanto o nosso corpo com essas atitudes e esses comportamentos. Então, vamos retomar essa temática? Ótimo. Né? Quer dizer, o que acontece, por que nós, seres humanos, maltratamos tanto o nosso corpo e os animais não, né? Exato. Bem, a base das doenças é a violação às leis fisiológicas. Nós, muitas vezes, por falta de conhecimento, violamos leis sem sabermos. Por exemplo, meu corpo pede para dormir e eu luto para não dormir. Vou tomar um estimulante para ficar acordado, para estudar, para ver um programa. Então, estou transgredindo uma lei fisiológica. Quando eu como o que não devo, eu estou transgredindo uma lei fisiológica. Ou quando faço muitas misturas naquela refeição, se eu como alimento só cozido, enfim, de várias maneiras, né? Também em relação a bebidas. Para citar um exemplo aparentemente assustador. Existem pessoas usando própolis para curar isso, aquilo, etc., né? Como antibiótico. Não. Mas o própolis, sim, é um elemento que vem lá da caixa da abelha. Mas é um veneno. É um veneno forte, inclusive. As abelhas não fabricam o própolis, não consomem o própolis, elas vão buscar nas árvores, são resinas de árvores. Mas elas não consomem. A pessoa que tem saúde vai tomar própolis, vai ter uma reação terrível. É um antibiótico, é um preventivo, né? Eu tive uma pessoa num curso que ela estava sofrendo sérios problemas digestivos e não sabia por quê. Não queria mais sair na rua, estava deprimida, vivia enclausurada. Aí veio fazer o nosso curso, aí um dia eu falei do própolis. Aí ela fez a experiência, em 2 dias resolveu tudo. Então, não é porque é um alimento natural que é bom, entendeu? Você vê agora o espinafre. Tem fama de ter muito ferro, que não sei o quê, mas não tem ferro. O brócolis tem 5 vezes mais ferro do que o espinafre. E o espinafre tem muito ácido oxálico, que favorece os cálculos renais. Né? Então, as pessoas consomem espinafre em função do Popeye, né? Entendeu? E não questionam. Saiu até um livro sobre isso. O título é Tem mesmo muito ferro espinafre? Né? Não tem. Você então, comendo espinafre vai ficar igual ao Popeye, né? Então, mesmo que seja um alimento natural, pode ser prejudicial à minha saúde. Sim. Né? Cebola crua não é legal para a saúde. Ela tem toxinas, como a licina, que é muito forte, muito cáustica. Mas se eu cozinhar a cebola, se torna de sabor agradável. Aí sim, é um alimento. Você já dilui um pouco dessa concentração. A licina é muito volátil. Cozinhou, evapora. Entendeu? Isso não é problema. Nós violamos as leis naturais seguidamente. Né? Então, conhecendo essas leis, vamos viver melhor, se forem obedecidas. Para isso precisamos de discernimento, né? Conhecimento, depois discernimento e a disciplina para fazer a prática. No meu ponto de vista, manter a saúde é muito mais fácil, muito mais cômodo do que ter que curar depois. Um diabético, quantos problemas ele tem? Sim, depois do mal instalado... Fica limitadíssimo, né? E sofre muito. Ele pode ter uma gangrena, ter que amputar um membro, por exemplo. Por quê? O açúcar no sangue sobe e o sangue fica pegajoso, meloso. Ele não flui direito. Então, o açúcar não pode subir demais. Né? Enfim, cada um devia ser autorresponsável em relação à saúde. Né? Pois é, e como é que você vê a questão, né, já desde a infância, né, de como os pais, na realidade, até por não terem conhecimento, por não conhecerem bem, né, a função dos alimentos, enfim, não terem também a respeito de si mesmos
esse autoconhecimento, essa coisa do você conhecer o seu corpo mais profundamente. Né? Eu estava comentando com você agora há pouco que eu, quando sinto qualquer mal-estar, a primeira coisa que eu faço instintivamente, isso é instintivo em mim, é diminuir a minha alimentação. Quer dizer, se eu sinto um mal-estar qualquer, às vezes uma dor de cabeça, um mal-estar, eu automaticamente passo a consumir muito mais líquido do que sólido, né? Então eu entro mais na coisa da água mesmo, bebo muita água e nos alimentos eu vou ingerindo menos quantidade de alimento. Eu acho que, engraçado, que intuitivamente é uma forma que eu encontro de dar ao meu organismo condições dele se recuperar com maior facilidade. Eu sinto isso. Eu acho que, no seu caso, como de algumas pessoas, o fator instintivo, a função instintiva está bastante presente. Sim. Você vê, as crianças, por exemplo, como os animais, quando adoecem, perdem o apetite, refugam o alimento. Né? Eu morei em fazenda e observava os animais quando adoeciam. Primeira coisa, ficar recluso, parado, quieto, sair do grupo e não comer. E a natureza, então, ia processando a cura. Que nas condições favoráveis, o corpo se cura. Só que nós agredimos ele com tanta intensidade que ele não consegue repor o suficiente, se regenerar de forma suficiente. Então, teríamos que aplicar certos procedimentos que apressem a desintoxicação, porque a intoxicação é a principal causa das doenças, e tudo vai se regenerando. Porque as células só vão cumprir suas funções e viver o tempo que deveriam se o meio for favorável. Se o meio for desfavorável, danou. Por exemplo, a maioria das pessoas ingerem muitos alimentos acidificantes. Então, o pH... Exemplos, vamos, alimentos acidificantes. Exemplos para o nosso telespectador compreender melhor isso. O pH do sangue arterial deveria ser 7,4. Mas, na maioria das pessoas, está abaixo disso. Por quê? Porque ingerem alimentos acidificantes como doçarias, produtos de farinha branca, que são muitos, arroz branco. Todos os alimentos que têm muita proteína acidificam, muita carne, por exemplo. Sei. Então, o resultado é esse. E quando o organismo está acidificado, ele fica vulnerável a infecções, a gripe, a resfriado, etc. Os micróbios adoram o meio ácido. A Candida albicans, então, faz uma festa, né? Que, segundo o médico italiano Tullio Simontini, a Candida albicans é uma das grandes responsáveis pelo câncer. Então, ele usa o bicarbonato de sódio para matar a Candida albicans. Sim, porque aí alcaliniza mais o meio. Então, no meio alcalino, ela não sobrevive. Muitos de nós têm, nesse momento, em seu corpo, o vírus da gripe. Só que ele não desencadeia o processo, porque o momento é inapropriado. O sistema imunológico está bom, o meio mais alcalino. Mas se eu me estressar, se eu dormir mal, enfraqueço minhas forças. Aí a doença surge com mais... Sim, o terreno fica mais propício, mais vulnerável, né? E aí qualquer agente externo que entre tem um campo mais propício de desenvolvimento, né? E de multiplicação. Exatamente. Agora, nós estamos muito afastados do natural. Tanto é que esse natural nos assusta. O que seria natural, né? E o que nós chamaríamos de natural? Porque hoje, já com tantos agentes aí na agricultura, como pesticidas, com uma série de coisas que entram aí no meio ambiente, né? E, de certa forma, transmutam essas situações, é complicado, né? Quer dizer, como é que você vê isso? Em primeiro lugar, as indústrias alimentícias, elas faturam muito em cima de uma pressão, propaganda muito intensa, né? Usando todos os meios possíveis, cores, sabores, muitos sabores no mesmo alimento, né? Então a pessoa prova, é gostoso, eu vou repetir.
Então, você come muito em cima do prazer e não da necessidade em si. Né? As crianças são fascinadas por cores, por sabores. A indústria sabe disso, então faz o possível para obter. Né? Agora, eu não consigo comer tudo orgânico, tudo puro, sem agrotóxico. É difícil, né? Mas então o que eu faço? Eu faço um semi-jejum e eu dou uma chance ao corpo para ele se limpar. Por exemplo, deixo de comer de manhã. Eu vou observar o hálito fétido, a língua carregada, a urina carregada, que são manifestações de uma faxina, de uma limpeza. Compreendendo isso, eu posso fazer jejum todo dia de manhã, porque o Dr. Edward Dewey, ele traz em seu livro muitos exemplos de pessoas que se curaram de vários problemas de saúde fazendo o jejum matinal. Descobriu-se que a composição da urina, na parte da manhã, ela tem mais ácido úrico e mais detritos diversos. À tarde tem menos e à noite quase não tem nada. Sim, porque aquela urina de manhã, ela concentra uma quantidade de toxinas, provavelmente, até do fato de você levar mais tempo sem urinar também, né? Porque à noite você fica mais tempo sem... Então, eu estou dando uma chance ao corpo para se livrar dos agrotóxicos, dos aditivos químicos, produtos de fermentações intestinais. Né? Ou seja, estou a favor da natureza. Eu dou uma chance ao corpo. Quando eu faço jejum matinal, o meu organismo poupa muita energia. E o que você especifica, né, como jejum matinal? Quer dizer, não é ficar sem comer nada, mas é usar o quê? Alimentos mais leves? Nas orientações que costumo dar, eu coloco para a pessoa etapas. Né? O que ela vai comer durante uma semana, na segunda, na terceira, até um dia não precisar comer de manhã, que é o meu hábito, né? Sei. Nas primeiras vezes que a pessoa deixa de comer de manhã, ela pode ter sintomas muito fortes, dor de cabeça, náusea, tonteira. Quanto piores os sintomas, pior é a saúde. Sei. Uma forma de saber o grau de saúde é ficar um dia sem comer e anotar o que vai acontecendo. Sei. Se a pessoa está sadia, não vai sentir nada. Dor de cabeça, nada, nem fraqueza. E uma grande lucidez. Mas se estiver muito intoxicada, se ela toma muito café, muito medicamento, ela vai sentir problemas. Isso indica o quê? Que o corpo está reagindo contra a toxemia. Ele está usando as suas energias para aproveitar o momento de faxina. Sei. Certo. Arlindo, e eu quero passar aqui para o nosso telespectador, né? Quer dizer, que a sua formação foi voltada para a física, né? Você é professor de física? Eu me formei em engenharia de telecomunicações e ministrei física e eletrônica e eletrotécnica durante muitos anos, inclusive na Marinha. Né? E a física me deu uma abertura para me aproximar mais da natureza, que a física trata muito de fenômenos naturais, especialmente em relação à energia, né? E foi a partir do conhecimento da física que você, quer dizer, começou a ter esse olhar diversificado, quer dizer, um olhar mais profundo sobre a natureza animal de uma maneira geral, né? Quer dizer, como é que foi isso? Você acha que a física te levou, te direcionou para esse estudo, para esse tipo de pesquisa que você faz agora? Quando eu fui informado de que a energia é o grande fator de cura, falei, pô, a física está em cima disso. Isso é física. E quando você fala sobre isso, sobre as coisas que você está falando, né, a gente estava conversando ali antes de entrar, e você justamente me falou o seguinte, olha, e eu traduzo isso, quer dizer, como energia, né? E você falava justamente dentro dos moldes, dos padrões da física.
E é interessante a gente passar isso para o telespectador, né? Para que alguém não venha dizer, vem um leigo a dizer coisas que não sabe de onde está tirando e está colocando isso para a gente, mas qual é o referencial dele? Não, eu estou passando isso porque é importante a gente dar o seu referencial, né? Quer dizer, por que você tem esse olhar e por que você chega a essas conclusões, pesquisa e traz esse resultado e traz essas informações para a gente. Em questão de energia, um fator que mede o consumo de energia é o rendimento. Um motor desses pequenininhos, sofisticados, pode ter um rendimento de 90% ou mais, até 95%. Ou seja, da energia que recebe, só perde 5%. O resto é convertido. O nosso corpo, ele tem um rendimento no máximo de 15%. É muito pouco, né? É péssimo. Ou seja, a gente recebe muita energia e aproveita pouco essa energia. Ela é gasta bestamente. A gente perde muita energia no estresse, por exemplo, nos aborrecimentos. Excesso de exercício também é uma forma de você gastar muita energia. Né? Vejamos a palavra ortobioenergética. Orto quer dizer correto, direito. Bio, vida. Energética é a parte da ciência que trata dos fenômenos da energia. Então, a vida correta é sabendo administrar suas energias. O que é muito individual, né, e pessoal, quer dizer, cada organismo, né, tem aí a sua maneira, encontra o seu equilíbrio de determinada maneira, que não necessariamente é semelhante ou igual ao do outro. Exatamente, cada um é um processo. Voltando então, para dar um exemplo, quando a pessoa come demais ou mistura muito, ela vai gastar muita energia nessa digestão. Aí pode vir a soneira depois da feijoada, entendeu? Daquele churrasco, gasta muita energia. Então, é importante sabermos administrar nossas energias. Como que nós perdemos energia? Assim, de forma bestamente. Uma certa coisa que eu observo, que acontece com pessoas que às vezes se alimentam mal, a gente ouve falar muito, inclusive, eu já ouvi alguns documentários falando a respeito de que, às vezes, a pessoa tem um sobrepeso e tal, tem a face corada, mas no fundo, quando vai fazer determinados exames, se descobre uma anemia, né? Quer dizer, como é que você traduziria esse tipo de pessoa que ingere bastante alimento e, às vezes, até uma quantidade de carne razoável? E, no fundo, tem lá uma desnutrição, tem lá uma insuficiência de substância, de sulfato ferroso, vamos dizer assim, né? Que seja uma anemia ferropriva, vamos por aí. Muitas experiências foram feitas com cobaias, macacos, etc., que é o seguinte: o que promove saúde e longevidade é a restrição calórica. Quanto menos caloria, melhor. Né? Então, as pessoas obesas nunca vão ser longevas. Excesso de peso não vai levar a pessoa à longevidade. Além de poder existirem ali muitas carências nutritivas, né? De minerais, vitaminas. Foi feita uma experiência com mais de 20 macacos, dividido em 2 grupos, 10 e 10. Um grupo comia quanto quisesse, o outro tinha alimentação restrita. Quando você compara as fotos, a diferença é enorme. Os que comiam pouco estão rejuvenescidos, parece que se manteram aquela idade. Aqueles que comeram muito estão envelhecidos. Então, não é a quantidade, mas a qualidade é que importa. Né? Por que o jejum cura? Porque há uma grande economia energética. O jejum deve ser triplo para economizar energia corporal, evitando exercícios físicos, ou seja, ficar em repouso. Fisiológico, deixando de comer, vai poupar muita energia. E o psicológico, evitando preocupações, choques emotivos. Então, poupa-se energia em 3 áreas. E essa energia que vai levar à desintoxicação, à revitalização celular. Foi feita uma experiência
com tecidos de um coração de galinha. Então, o Ivan Petrovich Pavlov, não, o Alex Carrel, perdão, ele retirou fragmentos de um coração de galinha, vivos, e cultivou no meio adequado. Ou seja, o equilíbrio ácido básico era o melhor possível, né? Nutrientes. Todos os dias, esse tecido era limpo, desembaraçado dos seus dejetos, e ele foi cultivando esse fragmento de coração vivo, ano após ano. Quanto tempo vive uma galinha se viver ao ar livre? 10 anos é muito. Ele conseguiu cultivar essas células vivas por 34 anos. Bastante tempo. Ou seja, nas condições favoráveis, a vida não tem limite, é indefinida. Quer dizer, no habitat natural, o organismo se modifica, né? Sobrevive de maneira completamente diferente. Exatamente. Quer dizer, nas condições ideais, a vida é indefinida. Mas nós vivemos uma vida muito artificial, né? Ficamos muito tempo sentados, né? Não pegamos suficiente luz do sol, vivemos num ambiente carregado de íons positivos, que são nocivos. O ar-condicionado fabrica íons positivos, por exemplo. A natureza está cheia de íons negativos. A brisa marítima, a floresta. A própria luz artificial também, né, que nos ilumina, né? A fluorescente, ela ioniza o ar, carregando com cargas positivas. Então, mais um mecanismo ali que atrapalha a nossa saúde, né? Então, dos males o menor. Não é então que eu vou desistir de vez. Dane-se, não dá mesmo, né? Você tem que procurar conjugar de alguma forma e buscar compensar. Um equilíbrio, compensar, né? Compensar, entendeu? Então, uma vez por semana eu vou lá na floresta, vou lá onde tem muitos íons negativos, vou me abastecer dessa energia. Porque foram feitas muitas experiências com cargas positivas e negativas, com plantas, animais e seres humanos. A diferença é enorme. Né? Arlindo, olha só, a gente já está chegando no finalzinho da nossa programação e eu vou te fazer o convite da gente esse ano ainda agendar com você mais um bate-papo para que a gente possa dar continuidade a essa temática que é muito interessante, eu acho que é extremamente importante para o conhecimento de uma maneira geral, né, de todos nós que lidamos aí com um mundo que fica cada dia mais artificial. Né? Eu desde já agradeço o convite antecipadamente e sugiro um tema também antecipadamente. Pode sugerir. Se pudermos aprofundar o assunto sobre vírus, bactéria, micróbio, entendeu? Com certeza. Me desculpe, doutor, bactéria, mas para mim está fazendo um grande mal na sociedade. Tu tem bactéria, pô, entendeu? É um medo danado de bactéria. A culpa não é da bactéria. Entendeu? Até porque o nosso organismo hospeda bactérias importantes para nos dar proteção, né, em relação a muitos agentes externos. Você vê os animais, né, não tomam banho, não lavam o alimento, e estão lá. Exatamente. Ou seja, o sistema imunológico está realmente fortalecido. Né? O suficiente, né? Para que essas bactérias que a gente tem nos defendam de outras que são muito piores. Exatamente. Entendeu? Né, Arlindo? Exato. Então, para você, telespectador que nos assiste, eu vou pedir ao Arlindo para dar os contatos. Você pode passar seus contatos para o telespectador? Bem, em caso do telefone é 2717-9117. 2717-9117. Esse é o telefone do Instituto de Ortobioenergética, exatamente. Não é isso? Nosso endereço é em Icaraí, né? Miguel de Frias. Na rua Miguel de Frias 40, sala 504. Temos lá práticas de yoga, vários cursos. Vamos ter agora um curso de cura natural, vamos ter um curso de alimentação super completo, meditação, respiração. E tem um para aprendizagem também. Tá. Arlindo, muito obrigada pela sua presença. E então vamos agendar uma outra participação sua, porque esse tema é muito abrangente, né, e muito bom. E para você que nos assiste, eu gostaria de te lembrar o nosso e-mail que está aqui na mesa. Gente, câmera aqui. gmsaudetv@gmail.com. Mande a sua participação, né? Mande o seu questionamento ou alguma coisa que você queira que a gente possa viabilizar aqui para você, alguma notícia que você queira que a gente passe aqui
na programação. E ó, meu beijo, até o próximo programa.